Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos sair daqui satisfeitos com a Tua palavra. Queremos sair daqui, ó Deus, renovados por ela, fortalecidos nela e mais enraizados nela. Sem ela nós não somos nada. Fala o nosso coração nesta manhã. Não nos deixe distrair ou nos dispersar com outras coisas. Traga o nosso pensamento cativo, a obediência de Cristo Jesus nessa manhã. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Esse texto nos traz uma imagem às nossas mentes nessa manhã. E a imagem que esse texto traz a nós é de um grande evento chamado Olimpíadas. As Olimpíadas sempre foram realizadas dentro de um grande evento, onde as competições elas aconteciam, e a última competição da Olimpíada era a maratona, a corrida de rua, a maratona. Haja vista nas Olimpíadas modernas, a última prova, o último esporte é feito na rua, mas que a chegada é onde? Dentro do estádio. Dentro do estádio. E esse texto nos traz à memória essas coisas acerca da corrida cristã, acerca da nossa carreira com o Senhor. O autor aos Hebreus traz ao nosso coração uma carreira que nos é proposta, que é colocada diante de nós. Talvez isso nessa manhã também traz ao nosso coração uma pergunta: quem vai querer correr essa carreira cristã? Jesus sempre, ao instruir os seus discípulos, ele diz, quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Venha após mim. É uma carreira que está proposta. E é sempre importante a gente parar para pensar que a vida cristã não é uma aventura para um período de tempo. Ser cristão não é alguma coisa legal, bacana. Agora eu tenho o status de crente, ou
mais moderno ainda, como alguns querem, eu sou do povo gospel. Mas é algo que quando me der vontade, eu posso fazer algumas pausas, né? Quando eu achar que eu não estou com muita vontade, eu faço uma pausa na minha carreira. Quando eu achar que eu não estou muito bem, eu vou fazer uma pausa, eu vou parar. Eu vou dar um tempo. Vou sair da igreja se eu quiser, vou ficar um tempo desigrejado, né? Vou cuidar das minhas coisas. Ah, não, esse tempo é um tempo que eu não vou deixar de lado isso aqui porque eu tenho que cuidar disso. Não é assim. O escritor diz que devemos correr a carreira que nos está proposta. Não é algo temporário, mas se você começa a correr a carreira cristã, é até o Senhor te chamar, ou até a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vai nos ensinar isso de uma forma muito clara é o apóstolo Paulo, que quando teve um encontro real com o Senhor Jesus, começou a correr a carreira cristã, já no final da sua vida, quando já percebia que o seu momento estava chegando, ele escreve a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, era a carta derradeira, era o momento final da vida de Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei o quê? Completei a minha carreira, guardei a minha fé. A carta aos Hebreus, ou nesta carta aos Hebreus, nós vamos perceber algo importante, que a vida cristã, ela não é uma corrida de velocidade. Embora dentro das Olimpíadas existem 100 metros, 200 metros, 400 metros, tem de 800 metros, ainda não tem, e tem a corrida, que é a maratona, que é a corrida principal, mas que não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de constância. De constância. E é justamente essa corrida de constância que nós somos chamados a caminhar. Deus não procura apenas pessoas que comecem bem, mas pessoas que permaneçam fiéis até o fim. Depois de apresentar o capítulo 11, e é interessante a gente perceber que o capítulo 12 está tão entrelaçado ao capítulo 11. Capítulo 11 vai nos apresentar uma galeria de pessoas que viveram pela fé, que caminharam pela fé e foram até o final. É por isso que agora, quando começa o capítulo 12, o escritor vai dizer, portanto. Esse, portanto, é uma conexão com aquilo que vem anteriormente a respeito dos heróis da fé. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Dentro de um estádio lotado, ele vai testemunhar aqueles que estão correndo. Eles vão ser testemunhas de que a pessoa concluiu a prova. Mas é interessante que essa nuvem de testemunhas que o escritor vai dizer aqui para nós, não se trata de testemunhas como meros espectadores, que é diferente do estádio, né? Dentro do estádio a gente vai ver espectadores que já foram atletas, né? Copa do Mundo a gente vai vendo isso, né, irmãos? Mostrando ex-atletas, né? De vez em quando, lá no lugar de destaque deles lá, mostra os ex-atletas, cada jogo tem lá, chama as lendas, né? Já jogaram e tal, mas a grande maioria dentro de um estádio é pessoas que são meros espectadores.
Mas quando Hebreus vai dizer aqui para nós, a carta aos Hebreus vai dizer, temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, não eram espectadores que estavam apenas observando. Esses espectadores foram pessoas que já haviam caminhado e concluído a carreira. Portanto, olhando para o capítulo 12, nós vamos perceber, grande desafio para a nossa vida é olhar para trás e aprendermos com quem já correu. Olhar para trás, sim, e aprender com quem já caminhou com o Senhor. Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aí ele vai apresentar para nós essa nuvem de testemunhas. Ele vai dizer, né, de Noé, ele vai dizer de Abraão, ele vai dizer de todos os patriarcas, de Moisés, dos profetas, e toda esta chamada galeria da fé. E essa galeria da fé é um ponto importante de motivação e de coragem para nós continuarmos caminhando com o Senhor, porque nessa galeria da fé nós vamos poder olhar para trás e perceber, eu posso confiar em Deus que eu vou chegar lá, porque irmãos meus já caminharam e já concluíram a carreira. Antes de mim, outros já correram a carreira. Diante desse texto, nós olhamos para trás e nós vamos perceber, olhar para Abel. Abel enfrentou a rejeição, mas ele foi vencedor. Noé enfrentou a zombaria, mas concluiu a carreira. Abraão enfrentou a espera, mas concluiu a carreira. José enfrentou a injustiça, mas concluiu a carreira. Moisés enfrentou a oposição, mas concluiu a carreira. Davi enfrentou perseguição, mas concluiu a carreira. Daniel enfrentou a perseguição política. Paulo enfrentou prisões. Todos permaneceram fiéis. A minha luta pode ser grande demais, mas a Bíblia vai me dizer, outros passaram por esse caminho e permaneceram fiéis ao Senhor. É isso que essa grande nuvem de testemunhas nos ensina nessa manhã. A gente olhar para trás e perceber que outros já correram e já concluíram. Então, olhamos na nossa vida cristã e às vezes pode vir querer pairar na nossa mente, no nosso coração alguma dúvida, dizendo, será que eu vou dar conta, pastor? Será que eu vou conseguir ser fiel até o fim? Será que eu vou conseguir concluir a minha carreira com Deus? Será que eu vou conseguir ir até o fim, como o apóstolo Paulo, e guardar a minha fé? Sim, olhe para trás, olhe para irmãos que já concluíram a carreira, foram fiéis até a morte. Visto a termos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Eles apenas nos observam. Os testemunhos deles nos observam, para que nós possamos caminhar. E aí ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhar para trás é enxergar no testemunho daqueles que caminharam com Deus uma grande motivação, um grande impulso para seguirmos em frente, caminhando com o Senhor. Amém? Segunda coisa que esse texto traz ao nosso coração, irmãos, e é um chamado para o nosso coração, é olharmos para dentro e retirar tudo que atrapalha a nossa caminhada com Ele. Olhar para dentro. Olhar para nós. E o escritor vai dizer algo interessante nesse texto, visto sermos rodeados tão grande nuvem de testemunha, aí ele vai usar um termo, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A palavra desembaraçar significa retirar tudo aquilo que impede os movimentos
E hoje os atletas de alta performance mundialmente, as roupas, os tênis, tem muita tecnologia envolvida para trazer o mais alto índice de conforto, de condições para desenvolver, com desenvoltura, para que os movimentos, nada atrapalhe os movimentos, as roupas, são roupas que têm formas nela que se tornam leves, confortáveis, tênis caríssimos, que traz todo nível de conforto para que o atleta possa entregar o máximo de si dentro de uma corrida, dentro do esporte que ele propôs, e que nada fique embaraçando. E quando nós olhamos para a questão de corrida, tem coisa pior no mundo que é correr de chinelo, irmão. Chinelo é um trem que não presta, Presta para você dar uma voltinha. Você já correu de cachorro de chinelo? Quem aqui já correu de cachorro de chinelo? É difícil. É melhor jogar o chinelo fora e correr a pé. As irmãs já correram de sandália, negócio de tamanquinho, tem jeito. Agora você coloca um bom tênis no pé, e manda a polícia correr atrás de você para você ver como é que você vai ficar. Você vai ser um atleta como você nunca percebeu que você era. Os que estão dizendo que nós temos que nos desembaraçar e olhar para a nossa vida, o que é que me atrapalha no dia a dia de ser o que Deus quer que eu seja. E é interessante que ele vai colocar primeiramente para nós aqui, desembaraçando-nos primeiramente de todo peso. Ou seja, o peso é aquilo que é excesso na nossa vida. Como eu falei das vestimentas hoje, aquilo que é excesso, questão de alguns gramas a mais pode atrapalhar na performance de um grande atleta. Então, as roupas mais leves possíveis para não ter peso. Nada impedir os movimentos. Existem situações, porque em seguida ele vai dizer do pecado que tenazmente nos assedia. Todo pecado é um peso, a gente sabe disso, mas nem todo peso é um pecado. Todo pecado é um peso, mas nem todo peso é um pecado. Mas todo peso tem um fator de atrapalhar alguma área da nossa vida. Quando diz desembaraçando de todo do peso, tudo aquilo que você faz, ainda que seja justo, ainda que você não esteja pecando diretamente contra o Senhor, mas se aquilo que eu faço me atrapalha de alguma forma, ainda que seja algo que traga algum benefício pessoal para mim, ainda que seja algo que traga algum conforto para mim, ainda que seja algo que traga alguma coisa assim de prazer para mim, mas ainda que eu não esteja pecando em praticar, em fazer aquilo ali, mas se me impede, de alguma forma, a caminhar com Deus, se torna um peso. Se torna um peso. Sabe como é que eu olho desembaraçado desse peso? Quando a pessoa às vezes quer fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, mas eu faço isso, mas na Bíblia, pastor, não tem nenhum texto bíblico que condena isso. E às vezes você vai procurar na Bíblia, você não vai achar nenhum texto bíblico que coloque aquela situação numa categoria de pecado. Ou você não pode fazer isso, que isso é um pecado. E às vezes as pessoas procuram um texto bíblico para dizer, para se sentir mais confortável, para continuar fazendo. Não é pecado. Então, se não é pecado, eu posso fazer. Existem algumas coisas que a gente não vai encontrar na Bíblia, de forma assim, muito explícita, específica e explícita, um versículo que vai dizer assim, é proibido jogar jogo de bicho.
é proibido jogar na loteria. Tem algum texto bíblico que fala sobre isso? Tem algum texto bíblico que fala, é proibido fumar, é proibido beber, é proibido isso, é proibido... Tem coisas, irmãos, que nós não vamos achar na Bíblia um texto específico para talvez a gente usar aquele texto bíblico como uma forma de freio para nós, para nos impedir de fazer. E são coisas que às vezes, na verdade, são pesos que trazem algum tipo de embaraço para a nossa vida. E quem explica muito bem isso, irmãos, é o apóstolo Paulo. Quando ele vai dizer assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. São os pesos. São os pesos. E nesse sentido a gente precisa pedir ao Senhor a ajuda do Espírito Santo, para a gente tentar identificar o que é peso, que não é necessariamente pecado, mas que podem, de alguma forma, embaraçar a nossa caminhada com o Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós e perceber o que nos atrapalha. E segundo ponto, ele vai dizer o próprio pecado. Agora o autor fala de algo que sempre precisa ser abandonado, né? A palavra tenazmente nos assedia, pecado tenazmente nos assedia. Essa expressão tenazmente nos assedia, ela significa algo que nos envolve completamente, algo que rouba a nossa consciência, algo que rouba a nossa fé, algo que rouba, né, a nossa intimidade com Deus, que nos envolve completamente e se torna um laço perigosíssimo, e se nós não percebermos e não olharmos para isso, estivermos atentos, podemos estar totalmente envolvidos e nos afastando completamente do Senhor. Então o autor vai dizer, olhe para dentro de si, veja o que te embaraça. E aí nós podemos perceber algumas coisas na Bíblia que são pecado, que tenazmente assedia. Ansiedade é um pecado. E às vezes nós não falamos nisso. Julgamos tudo fator ansiedade na conta da emoção. É um fator emocional, que não é mentira, que é fato. Existe fator emocional, fator de ansiedade como um problema emocional, é um fato. Mas existe ansiedade como pecado, falta de confiança em Deus. Também. Então, ser uma pessoa ansiosa pode ser um pecado, de falta de confiança em Deus, não querendo generalizar, né? Alguma situação que envolve problema emocional, físico, mas às vezes há algum tipo também que tem que saber diagnosticar o que está me atrapalhando. Pode ser algo espiritual. Quer ver uma coisa que é pecado, irmão? Amargura. Tem muito crente que fica a vida inteira, não consegue correr livremente. O pecado está sediando ali com amargura. Vida inteira amargurado. Você conversa com a pessoa, ela vai lembrar de uma amargura de 30, 40 anos atrás. Ah, você é amargurado com o quê? Ah, pastor, eu sou amargurado com a minha mãe, porque atrapalha a gente caminhar com Deus. Amargura, a falta de perdão, irmão, é um pecado. E às vezes nós olhamos a questão às vezes falando, qual é a única forma que você pode atrapalhar de receber o perdão de Deus? Ah, pastor, blasfemo com o Espírito Santo. A Bíblia também diz, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Pecado. Falta de perdão é pecado. Eu não perdoo. Que orgulho. Pecado que tenazmente assedia e que impede as pessoas de caminharem com o Senhor. E aí eu olho que essas coisas, irmãos, interessante como o diabo trabalha estrategicamente, que essas coisas, elas não necessitam, elas não precisam, assim, necessariamente,
destruir a sua caminhada, né? Destruir a caminhada. Basta apenas impedir o avanço. Tem gente que passa a vida inteira carregando um fardo, não consegue correr, não consegue, né, ter os movimentos claros de caminhada com Deus. Está sempre machucado. Já viu que era jogador de futebol? Foi, esse cara tinha um futuro, né? Ele é bom de bola, mas vive machucado. Ele joga uma partida, duas, machuca, aí fica 2, 3, 4 semanas, 2 meses parado. Aí volta, agora o fulano vai engrenar. Daqui a pouco está machucado de novo. Tem muito crente assim que passa a vida inteira lambendo ferida, passa a vida inteira embaraçado com tanta coisa, que impede o avanço. E nós estamos falando sobre o ano de avançar, irmão. O que impede a gente de avançar? Avançar. Esse texto nos convida a olhar para trás e vermos o testemunho de quem já caminhou, a olharmos para dentro e diagnosticarmos o que me embaraça, que me impede de caminhar. Mas esse texto também nos convida a ter um outro olhar, a olhar para Jesus, a olhar para Jesus. O texto vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus e correr com perseverança com Jesus. E olhar para Jesus é olhar a expressão quando diz que suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou por 2 vezes, nós vamos encontrar a palavra suportar. Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. A palavra suportar, ela aparece 2 vezes se referindo à pessoa de Jesus, e eu quero trazer a memória dos irmãos, e você vai fazer uma caminhada comigo há 2 domingos atrás, suportou a cruz. Não há nenhum caminho que eu percorra que Cristo não tenha percorrido antes. Então, o autor dos Hebreus diz: olhando para Jesus, porque ele já passou tudo que eu já passei. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta, melhor dizendo, capítulo 2. Segunda carta, Adriano, capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está onde? Em Cristo Jesus. Que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos ler juntos agora, todos lá, vamos lá? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aleluia. Por esta razão, diz Paulo, tudo suporto, por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo nos convida a lembrar-nos de Jesus.
que suportou a cruz, que suportou a vergonha, que suportou a oposição. E agora Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E essa expressão, autor e consumador, a fé que nós temos, ela nasce nele e ela desemboca nele. Ela nasce nele e ela é sustentada nele. Então, tudo é em Jesus. Lembra-te dessas coisas, diz Paulo. Que Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, que passou toda dor, toda angústia, não tire os olhos de Cristo. Os heróis da fé, é a oportunidade de olharmos para eles com um grande testemunho de vida para nós, mas que não podem fazer algo por nós. Mas olhe para Cristo, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. Eu quero concluir ainda em Hebreus, quando ele diz, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Vamos juntos? A parte final. Vamos lá? Para quê? Para que não vos fatigueis desmaiando. Em outras palavras, para você não viver uma vida cristã caindo pelas tabelas. Desmaiando. Quando a pessoa desmaia, irmãos, ela perde o controle, né? Ela perde a força. Não significa que o desmaio é uma morte. Mas uma pessoa que desmaia, ela perde toda a sua força, sua capacidade de levantar, né? O escritor diz, para que não vos fatigueis desmaiando, caindo pelas tabelas. Ô irmão, a sua terça-feira vai ter luta, sim, mas vou estar de pé, não caindo pelas tabelas. Que a gente encontra com alguns crentes, irmão, misericórdia. Tá bem, irmão? Como diz o Gabriel, só geme. Gabriel que tem essa expressão. Falando só geme, parece que não sabe nem falar. Sabe como é que é? Eu não sei como é que é, não, irmão. Eu sei que Jesus vive em nós. Ô, irmão, sabe como é que é, né, pastor? Eu não sei como é que é, não, irmão. Porque a gente não pode viver desmaiado por aí, não. A gente tem que ficar de pé. Paulo diz, o escritor diz, para que não vos fatigueis desmaiando por aí, mas de pé, caminhando firmemente com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não é de quem é o mais rápido, mas é o que chega